Bora lá que nesse vídeo eu vou explicar sobre quais estados mais têm terras raras nesse momento aqui no Brasil, se já tem faturamento, se já estão com empresa trabalhando, se está sobre estudo, tudo certinho. A gente ficar sempre por dentro dessas terras raras aí maravilhosas, esse novo petróleo brasileiro. Deixa eu rodar essa vinheta logo. Rapaziada, é o seguinte, puxei aqui, vou logo direto ao ponto, o primeiro estado que tem mais terras raras, tranquilamente falando, até o momento, lembrando que esse é sempre um campo de estudo e o Brasil ele é continental, pode ser que tenha lugar que a gente nem sabe e vai ser descoberto depois, mas está sendo Minas Gerais, que é Araxá e Poços de Caldas. Lembrando que Araxá é o mesmo lugar que era ricaço, aliás, ainda é ricaço em nióbio. E lá tá tendo uma previsibilidade que tem um grande potencial de que vai ser um lugar muito bom para extrair lantânio e cério. Não é confirmado ainda, como eu disse, está sobre estudo, mas por tudo que já estamos vendo, tranquilamente vai ser Araxá o lugar mais rentável de Minas Gerais. Em Minas Gerais também vamos ter Poços de Caldas, que é cheio de argila iônica. É um tipo de jazida que é mais fácil de processar, no caso, né? Então, até uma vantagenzinha que tem. É conhecido como Morro do Ferro e já tem uma associação que é FETH Terras Raras. Tanto Araxá quanto Poços de Caldas, em Minas Gerais, serão os lugares com mais terras raras até esse presente momento dos estudos atuais. Em segundo lugar, eu achei que seria tranquilamente Goiás, porque já tem o que eu vou falar sobre Goiás que estava acontecendo, e eu tinha visto o que o Caiado tinha vendido, e depois o Ministério interviu, e etc. Só que o segundo local, de acordo com os estudos, é de Amazonas. Tem uma cidade que se chama Pitinga, fica a 107 quilômetros de Manaus. Segundo o estudo atual lá do próprio Amazonas mesmo, ela só fica atrás de Minas Gerais. O principal mineral lá que tem terras raras é a xenotima. Ainda foi pouco explorado, tá também passando pelo mesmo processo de Araxá e Poços de Caldas, que é os estudos para realmente ter certeza do que estão vendo, mas a estimativa é que tem aproximadamente 2 milhões de toneladas, o que é bastante. Lembrando que no Brasil a gente tem aproximadamente 21 milhões de toneladas ficando atrás somente da China. Detém ali aproximadamente 43% de todas as terras raras do planeta Terra. Tem o mineral, que é a xenotima, que é o portador do xenotímio. E eles são ricos em lantânio, em cério, neodímio, samário e gadolínio. E o samário é destaque porque ele faz aqueles ímãs de alta performance, que é uma coisa que tá cada vez mais, né, trazendo para o bolso do pai. Aliás, do pai não, né, do país. Meu mesmo. Lembrando que nesse local já habita por ali, né, uma empresa que se chama Taboca, que ela faz hoje a extração de nióbio, de tântalo e também de estanho. E ela foi incorporada por um grupo chinês. Era completamente do Peru, uma empresa do Peru que fazia essa extração, mas a China fez a aquisição dela e a galera já levantou debate, né? Porque a China compra algo que já tem terra rara e ela já tem bastante terra rara e volta até aquele receio dela poder fazer um monopólio sem medo nenhum. Mas chegou com a grana na mesa. Os países pobres aqui, emergente, precisa, né? Tem que vender. Fazer o quê? Apesar de eu sempre defender aquela ideia, né? A gente tem que comprar a tecnologia e a metodologia, não vender o material bruto. Mas, infelizmente, não somos os políticos da vez. E nem seremos, acredito eu. Lembrando que para Manaus a gente não tem como levantar uma receita, algum tipo de estimativa, porque está passando por estudos ainda. Tem outro projeto também, que é lá no Apuí, que também fica no Amazonas, que tem aproximadamente, depois dos estudos, 1 bilhão de toneladas de minério, suficiente para basicamente 2 décadas de extrações. Lembrando que esse 1 bi são minérios de modo geral, não são especificamente só terras raras. Então, é um local rico em minério, mas que também tem terras raras. Terceirão do ranking é Goiás. Goiás, no caso, é o único no Brasil que já trabalha isso, já fatura, já tem movimentação financeira em cima, que é através da empresa que se chama Serra Verde, que foi comprada, por sinal, pelos Estados Unidos agora. Está tramitando, né? Tem que depender de algumas coisas que o governo tem que autorizar e etc. A burocracia de uma venda, no caso, né? Faz parte do processo e não é da noite para o dia, como a gente bem sabe. Em Goiás, majoritariamente a gente vai encontrar as terras raras em Catalão, em Ouvidor e Minasul, como eu disse, Serra Verde que está trabalhando lá. Projeção de aproximadamente 200 milhões no ano, que vai dar ali seus, o quê? 1 bi alguma coisa, né? A USA Rare Earth, que foi a empresa que comprou, pagou 2,8 bi para ter a aquisição da empresa que se chama Serra Verde. Quarto lugar, que também é estudo. Na verdade, todos estão passando por estudos, né, para ter certeza, mas o único que está produzindo mesmo, trabalhando com isso, é Goiás, que está um passo à frente. Acredito que o próximo vai ser Minas Gerais. Mas também a gente tem Bahia, com a quarta posição que mais tem terras raras. Lembrando que Bahia foi o primeiro a fornecer monazita para a Europa, hein?
que é aquela terra preta que tem ali, desce até o Rio de Janeiro. E das monazitas a gente tira o sério e o lantânio, mas também tira o neodímio e o samário, que é feito para fazer imã, porém ele vem com tório e fosfato. Fosfato a gente faz fertilizante, mas o tório quando tira ele é radioativo, então o descarte já gera toda aquela preocupação, né? Mas eles dão um jeitinho, sempre dão um jeitinho. No século passado, né, a gente fornecia muita monazita para Europa porque eles faziam aqueles lampião, aquelas camisas do lampião que fica dentro do lampião que ilumina antes de inventar as lâmpadas, essas coisas, ilumina muito mais com aquela luz um pouco branca, né? Que essa luz branca vem justamente do tório e do sério quando eles são aquecidos. Hoje a gente não usa mais isso, né? Trocou os materiais por conta da radioatividade que tem no tório, mas era usado para isso e nós chegamos a ser o maior fornecedor global desse tipo de monazita para a Europa. Seguir, então, vamos ter primeiro Minas Gerais, segundo vai ser Amazonas, terceiro Goiás, que já está em produção e faturando, depois vamos ter a Bahia, por conta das monazitas, e acredito que vai ter outras terras raras lá, porque Bahia é muito grande, está sendo objeto de estudo. Depois vai vir Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Maranhão e Roraima. E o Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Maranhão são pelas praias, porque eles também têm monazita, essa areia preta que tem lá, um depósito de placers marinhos, no caso, né? Pode ser para virar fertilizante, mas se puder extrair o sério, o lantânio e também o neodímio e o samário, vai ser uma mão na roda. Então, eles também são objeto de estudo. Então, basicamente é isso. Esses são os estados que mais têm atualmente terras raras. São os que podem provavelmente mudar bastante a própria história. É o caso de Goiás. Pelo que eu vi, o lucro não é tão grande, porque todo o procedimento para você fazer os semi-processos e processos são muito complexos. Então, a gente teria que investir mais em tecnologia de processos, não propriamente só da extração. Fazer a extração, sei que o Brasil tem empresas que são muito maduras nisso, mas tornar ele um metal novamente, que é o que eu acho que a gente ainda precisa aprender o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, se teve alguma coisa que agregou, se você sabe de alguma outra informação talvez que eu não tenha encontrado, pode comentar. Se possível, se inscreve no canal, já deixa o like, que esse canal aqui é dedicado somente à terra rara, porque para mim é o novo petróleo desse século, ou quiçá dessa história global que estamos vindo aí. Valeu, tamo junto.